Olá, queridas famílias da Diocese de Itabuna e Eunápolis. Eu sou Frei Rogério Soares. Convido você para nesta sexta-feira participarmos da Escola da Família, essa grande iniciativa. Eu tenho a alegria de estar com vocês nesta sexta-feira, às 20 horas. Participe, um grande momento. O tema do meu livro, Eucaristia, um milagre para você. Aqueles que encontram na Eucaristia a fonte da vida e vamos entender com princípios da teologia, da Bíblia, por que nós celebramos a missa e o que nós temos de riqueza na Santa Eucaristia, muda completamente a nossa forma de participar dela. Então, espero você na sexta-feira. Participe, busque mais informações com a equipe da Pastoral da Família. Sim, tá O certo. nosso padre assessor da Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna também está presente, Padre Luiz. Seja bem-vindo. Olha, vocês me Muito colocam obrigado. em cada situação que... Boa É. noite. Boa noite, tudo bem, padre? Tudo bem, meu irmão? A paz de Cristo. A paz, padre Luiz, maravilha, olha aí. Aí Estamos ele juntos. tudo isso Depois não de- foi dito antes, não foi falado que ia ser o padre ia estar presente. Sim, depois de comer um cuscuzinho aqui, agora eu estou pronto para assistir, para acompanhar. Cuscuz é minha paixão. É, Beiju, ovo. Oi. Padre Pessoal, Luiz, obrigado pela acolhida, obrigado por esse momento. Em nome da Diocese de Itabuna, assim, queremos acolher a vossa pessoa pela disponibilidade e o carinho com a pastoral familiar da Diocese de Eunápolis, e Itabuna, e Ilhéus, e assim por diante. Bom trabalho, viu? Maravilha, fico contente. o pessoal já sabe mais ou menos como funciona, mas só para passar para o senhor, o microfone de todo mundo vai ficar fechado para não gerar ruído, né? O senhor vai falar pelo tempo que o senhor achar necessário e todo mundo quietinho lhe ouvindo. Quando o senhor acabar, se ainda tiver tempo para a gente, aí quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode fazer de duas maneiras. Ou escreve pelo bate-papo e a gente lê para o senhor, ou a própria pessoa levanta a mão, a gente libera o microfone e eles conversam, falam diretamente com o senhor. Então, o pessoal já está acostumado, já sabe bem como é que funciona. Então, pedir que o senhor dê uma bênção inicial. Se apresente. Está contigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos por este momento, por estarmos juntos. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela existência. Obrigado, Senhor, pelo hálito da vida, pelo o ar que respiramos, a família que constituímos. Obrigado, Senhor, por podermos sentir o teu amor a cada segundo, a cada instante. E na Eucaristia vivermos a plenitude da comunhão contigo. Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe e Senhora nossa, esteja conosco como esteve na igreja primitiva, participando das Eucaristias da igreja nascente, nos ensinando a ser pessoas eucarísticas hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, eu sou Frei Rogério Soares, sou pároco aqui em Brasília, na paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês. Eu sou um padre religioso, significa, sou de uma congregação, uma ordem religiosa muito antiga, chamada Ordem de Nossa Senhora das Mercês. 802 anos nós fizemos, 802 anos de fundação. Fomos fundados na Idade Média por São Pedro Nolasco, com o pedido de Maria, que eles passaram a dar o título de Mercês, Mãe da Misericórdia, Mãe da Redenção. Nós somos libertadores de cativos. Então, eu vivo aqui em Brasília, já morei em Rio de Janeiro, fui padre em Rio de Janeiro, Salvador, agora estou em Brasília.
Fundei uma pastoral também no Brasil, chamada Pastoral do Empreendedor. A gente evangeliza os empreendedores. Em toda a paróquia que eu trabalhei, temos ECC, temos pastoral familiar, e aí nós damos prioridade à pastoral familiar, ao encontro de casais com Cristo, toda experiência de família, a gente abre todas as portas da igreja, da paróquia. Tem tem uma característica que as pessoas às vezes falam, o Frei, tudo que faz é conta com os casais. Então, é verdade. Ministro da Eucaristia é casal, coordenadores de paróquia, de pastorais é casal. Então, eu tenho essa coisa com casal e família. Evidentemente que eu não estou dizendo que todos são muito bem-vindos e também fazem a sua parte. Eu tenho essa confiança com os casais e gosto muito de trabalhar e fazer pastoral com os casais, que a gente envolve a família. Quando um não pode, o outro vai. Isso já é uma coisa boa também. Né? Onde um está, o outro está. É uma só carne. Então, a gente tem muitos ganhos quando trabalhamos com os casais. Parabéns pela iniciativa. Né? Parabéns de fazer essas formações online. A gente tem ganhado muito com esse tipo de recurso. E acho que a gente vai continuar usando mais ainda. Bem, nós vamos falar, como o tema foi proposto, e é o tema do meu livro, Eucaristia, um milagre para você. É um opúsculo, um livro simples que escrevi. Não é um tratado de missa, né, nem de teologia sacramental. É um livro das minhas experiências com a Santa Missa, desde o tempo quando eu era adolescente, seminarista e sacerdote. Eu conto minhas experiências de amor à Eucaristia. E a minha conclusão é: a Eucaristia é um milagre. Então, eu começo fazendo algumas perguntas, né? Como você participa da Eucaristia? Como é a sua participação? Quando você vai à missa, o que você sente? Quando a missa começa, você acompanha parte por parte, sabe? E consegue absorver o melhor de cada parte, o mistério que nós celebramos. Por que celebramos a Santa Missa? Por que nós temos um rito de celebração? De onde vem essa celebração? Por que nós celebramos? Por que os nossos irmãos separados dizem que o que nós fazemos não é bíblico, né? E eu vou mostrar que a nossa Santa Missa é bíblica, está fundamentada na palavra de Deus. O que eu vou falar para vocês não vou falar da missa parte por parte, não vou falar de ritos, isso vocês podem aprender. Eu vou falar da profundidade da missa, da mística da missa, da teologia bíblica da missa. É isso que nós vamos conversar nessa noite. E espero que vocês, depois deste momento, possam, ao participar da primeira missa, depois desse encontro, participar com uma nova disposição, um novo ânimo, com uma percepção bem mais alargada. Algumas coisas vocês já sabem, algumas coisas certamente vocês já conhecem, mas organiza talvez os nossos conhecimentos, quando a gente fala também com alguma outra ótica. A missa, a gente não vai para a missa só para nos sentir bem, né? Às vezes a gente tem essa coisa de eu vou à missa para me sentir bem. Que maravilha que você se sente bem. Eu acho ótimo a pessoa se sentir bem. Mas você pode se sentir bem também na academia de ginástica, você pode se sentir bem, né, num show de sertanejo. Em muitos lugares você pode se sentir bem. Na missa a gente se sente bem e é muito mais do que se sentir bem. É uma comunhão com Deus, é um diálogo com Deus, é um estar com Deus, é ser interpelado por Deus. Outros buscam missa para se sentir arrepios, né? Eu fiquei todo arrepiado, todo emocionado. Sentir arrepios também no show de rock se sente arrepios. Então, temos que ter cuidado com essas nossas algumas posturas, diante da missa. A missa é um lugar para a gente se alimentar, é um lugar para a gente estar em comunhão com Deus. Não podemos equiparar com, né, outras formas de
de agrupamento de pessoas, de eventos, a missa é o ponto alto da nossa existência, da nossa vida. E quando a gente descobre isso, realmente é um mergulho numa celebração grandiosa. Pode ser simples, ela pode ter muitos cantos ou nenhum canto. Eu passei 5 anos em Roma, eu estudei em Roma. 5 anos e as missas diárias não tinha ninguém para tocar, que ninguém tinha dom para tocar. Eu passei 5 anos participando da missa sem canto. E nem por isso ela deixou de ser a missa, a celebração profunda por excelência da nossa vida de seminarista lá. Então, quando você vai à missa, se tem um canto, maravilha que tem um canto. Se não tem, tem o padre que está lá presidindo a celebração, você vai mergulhar em cada momento da missa da mesma maneira. Da mesma maneira. Se é numa catedral ou num lugar, numa capela de chão batido, que creio que o padre Luiz deve conhecer, lugar simples, ou até celebrar debaixo de uma árvore, como é na roça, é a missa da mesma maneira, do mesmo jeito. Se tem incenso, maravilhoso que tem incenso. Se não tem, maravilhoso também. Então, às vezes a gente pode ter um risco de cair também no ritualismo, de só vale se tem os ritos com todos os requintes que eu estou acostumado. Mas às vezes você vai num lugar simples que não vai ter todos aqueles rituais, mas a missa aconteceu, o santo sacrifício aconteceu, né? Qualquer parte. Bem, nós vamos falar, fazer um mergulho na palavra de Deus. Agora eu vou aqui me aventurar pela primeira vez de mostrar minha tela. Vamos lá, como é que vai ser. Tem share aqui, deve apertar aqui. Vocês estão vendo aí? Olha aí, que tô indo bem. O Júlio vai me monitorando aí, Júlio e Kátia, me monitorando aí, se não estiver vendo alguma coisa. Estamos vendo sim, tá dando para ver perfeito. Que maravilha, que maravilha. Estou até já gostando desse negócio. Então, vamos partir aqui dos fundamentos bíblicos e teológicos da Santa Missa. Quem disse que a missa não está fundamentada na Bíblia? Muito mais do que a gente imagina. E a teologia da missa? É uma riqueza, uma grandiosidade. Agora eu tenho que passar o slide. Para compreender a Páscoa cristã, é necessário conhecer a Páscoa judaica. A primeira coisa é isso. Se eu quero compreender a missa, eu tenho que conhecer a Páscoa judaica. Onde está fundamentada a Páscoa judaica? A Páscoa judaica é o fundamento do povo, o fundamento primeiro do povo de Israel, o povo judeu. E então nós temos que saber onde está a Páscoa judaica na Bíblia. Aqui tem uma foto de uma família numa ceia judaica, numa celebração moderna judaica, em que eles celebram, também chamada por eles de Pesach, passagem. Né? E aqui vocês podem ver uma celebração, tem aí os alimentos, tem o vinho, as ervas amargas, os pães ázimos, são os alimentos que não pode faltar na mesa de uma celebração judaica. Aí a gente vai no Êxodo 12. Êxodo 12, de 1 a 14, relata uma última ceia no Egito. Não podemos falar da missa sem ler esse texto aqui. Esse texto ele é primordial para a compreensão da Santa Missa. Êxodo 12, 1 a 14. Quando a gente fala na última ceia, a gente pensa que a última ceia só foi Jesus Cristo que celebrou uma última ceia. Houve uma última ceia no Egito, quando o povo era oprimido, quando o povo vivia a escravidão. Houve uma última ceia. Vamos ler aqui esse relato que vocês vão entender como foi essa última ceia. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses, tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com seus vizinhos mais próximos, segundo o número das pessoas, calculando-se que cada um pode comer.
O animal será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poluão sobre as duas ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Deixareis dele até pela manhã, se sobrar alguma coisa, queimá-lo-eis no fogo. Eis a maneira como comereis: tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Olha aí, a Páscoa do Senhor. Aqui nós estamos dentro da Páscoa judaica, nesse relato. Naquela noite passareis através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, não sereis atingido pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Gente, o povo estava no Egito, na escravidão. Deus viu, sentiu compaixão. Moisés foi então escolhido para liderar a libertação do povo de... E esse jantar, esta última ceia, foi o último jantar em terras da escravidão. Aconteceu esse jantar. Diz aqui: eis a maneira como comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e o vosso cajado na mão. Para quê? Para depois desse jantar, eles saírem em retirada do Egito. Esse último jantar já foi uma antecipação dessa salvação. Foi já a participação, antecipar a libertação por meio dessa última ceia. E vocês viram que é um cordeiro, sangue do cordeiro colocado nas portas. Aqui vocês estão vendo eles colocando esse sangue, por quê? Marcando as casas dos judeus, porque passaria um exterminador que feriria, né, aqueles que não tivessem o sangue marcado assinalado nas suas casas. Então eles foram poupados aí graças a esse sinal, sangue do cordeiro, sangue do cordeiro. E aí nós vamos para Lucas, né, capítulo 22, de 1 a 20, a última ceia no cenáculo. A última ceia no Egito, a última ceia no cenáculo. Olha como vocês percebem. Vamos começando já fazendo umas comparações, já percebendo que nós estamos dentro da palavra de Deus, que a última ceia no cenáculo foi um revisitar, um ampliar a ceia judaica para toda a humanidade. Diz aqui a palavra: aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Estamos aí na Páscoa, na celebração que os judeus sempre celebraram. Aí estamos Jesus e seus discípulos, né? Os príncipes dos sacerdotes, os escribas buscavam um meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes, os oficiais, para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava a ocasião oportuna para o trair, sem a multidão o soubesse. Sem que a multidão o soubesse. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa, o cordeiro. Olha só, para a gente entender o que é que eles celebravam. A celebração dos judeus é fazer memória daquela última ceia. Era colocar os pés naquela última ceia, e eles celebravam isso, que é celebrar a libertação do povo de Israel. O rito era atualizar neles o mesmo espírito libertador daquela última ceia que eles tiveram lá no Egito. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide e preparai-nos a ceia da Páscoa.
Jesus está falando da Páscoa judaica, que ele era um judeu. Perguntaram-lhe eles, onde quereis que o preparemos? Ele respondeu, ao entrares na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água, seguiu-o até a casa em que ele entrar. Bem, aí segue todo o relato, e aí aqui mais embaixo, a celebração propriamente dita. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Lembra da mesa dos judeus? A mesa que eu mostrei? Pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que se cumpra o reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse, tomai este cálice, distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. O memória de mim, vocês lembram que lá em Êxodo 12 também fala como um memorial, uma celebração perpétua. A mesma coisa lá que Deus pede ao povo que tenha uma celebração como memorial, Jesus pede aqui, fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é da nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. Olha aí, se lá se fez uma aliança com o povo de Israel, Jesus fala aqui de uma nova aliança, que essa nova aliança inclui toda a humanidade, todas as pessoas, não só mais o povo judeu, mas agora falamos do universo inteiro. Só para corroborar, 1 Coríntios 11, 23, 26, vocês podem, quem está anotando, que quiser, para ter esses versículos que ajudam, né? Mostrando que a Bíblia, a missa está dentro da Bíblia, nessa da Eucaristia. Nós celebramos aquilo que Jesus Cristo nos pediu, e aquilo que São Paulo celebrava, que os apóstolos celebravam. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, diz aqui o texto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Olha, repete mais uma vez, traz aqui no 1 Coríntios 11, fazer isso em memória de mim. Esse memória de mim está o porquê celebramos a Santa Eucaristia até hoje e vamos celebrar para sempre. Os primeiros cristãos celebravam a Santa Missa, eu vou dizer com documentos para vocês, desde os primórdios do cristianismo. Desde os primórdios. Nós temos 2000 anos de celebração da Eucaristia. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que eu bebeis, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que eu comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais da morte do Senhor, até que venha. Aí nós temos aqui essa imagem, o cordeiro da antiga aliança, o animal, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus da nova aliança. Você está vendo aí o animal amarrado por sacrifício? Está vendo Jesus Cristo amarrado por sacrifício? Então, nós já temos aí a primeira comparação com a última ceia no Egito. O cordeiro era o animal. Agora, nós temos o próprio Cristo. É o cordeiro entregue. A imagem do cordeiro é uma imagem muito, quem é da roça, como eu, e já viu um cordeiro sendo amarrado e sendo levado, vai quietinho ali. A expressão da paz. Né? Jesus está aqui amarrado como um cordeiro, sendo levado ao matadouro. E o que é importante que eu quero que vocês entendam é isso. Né? Agora, na nova aliança, o cordeiro é o próprio Cristo. Vocês percebam a profundidade disso. Vocês percebam a importância de quando dizemos o Cordeiro de Deus, quando se diz eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, vocês já fazem essa conexão com o Antigo Testamento, já voltam lá naquela última ceia, onde um cordeiro foi imolado. Sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. O que é que vem na mente de vocês? Né? O sangue do Cordeiro está aí, nas portas. Essa foi a forma de salvação lá do povo de Israel, no Egito. Agora o sangue de Jesus, não mais o sangue do animal,
É o sangue do Cristo, olha a gota de sangue caindo. Por amor, por você, pela humanidade inteira. E aí nós estamos percebendo com isso que Jesus Cristo está plenificando a Páscoa judaica. É uma plenificação da Páscoa judaica. Cada expressão central da Páscoa judaica tem um correspondente na Páscoa cristã. Eu estou mostrando para vocês os paralelos, né? Sangue do Cordeiro lá no umbral das portas e o sangue de Jesus. Por isso que na Bahia aí vocês falam, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, e tem poder mesmo. O sangue de Jesus tem poder. Foi por meio do sangue de Jesus que nós fomos poupados. Assim como, né, o exterminador saltou a casa do judeu, poupou a casa dos judeus, o sangue de Jesus. Quando nós participamos da missa, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos banhados pelo sangue de Jesus. Nós somos assinalados com o sangue de Jesus. E também nenhum mal, né? O inimigo não poderá nada contra nós. Seremos poupados, né? Porque o sangue de Jesus nos guarda. Outro paralelo aqui. Travessia do Mar Vermelho, Calvário, morte e ressurreição. Então, logo após a última ceia, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Qual é o correspondente do Mar Vermelho no tríduo pascal? O Calvário, morte e ressurreição. Corresponde à travessia do Mar Vermelho, lá na Páscoa judaica. Essa travessia que culmina na libertação do povo. Essa travessia que culmina na libertação do povo. E o Calvário, morte e ressurreição, culmina na salvação da humanidade em Jesus Cristo. Vocês vão percebendo os paralelos? Então, eu estou fazendo para vocês aqui os paralelos para mostrar que o que nós celebramos está fundado não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Vamos lá aqui com mais algumas comparações importantes. Última ceia hebraica, última ceia cristã. Olha aí, vamos lá. Nós tínhamos a escravidão no Egito, nós temos a escravidão do pecado. Nós temos um Deus libertador, nós temos um Pai misericordioso que olha, que liberta para a humanidade inteira. Jesus Cristo revela a face de Deus, que é libertador e é misericordioso. Olha quanta beleza. Última ceia antes de atravessar o mar. Última ceia antes da cruz. Cordeiro imolado, animal. Cordeiro imolado, Jesus Cristo. Sangue nas portas, né, da casa dos judeus. Sangue na cruz. A humanidade, todos nós, somos assinalados pelo sangue de Jesus. Cordeiro, pães ázimos, ervas amargas. Era o banquete, o que tinham sobre a mesa lá da última ceia hebraica. Pão e vinho, corpo e sangue de Cristo. Povo reunido, apóstolos reunidos. É importante quando a palavra que nós lemos, os apóstolos estavam reunidos, 12, né? Apóstolos, representando também as 12 tribos de Israel, a totalidade do povo de Israel e também, podemos dizer, a totalidade da humanidade. Os apóstolos estão ali representando a totalidade da humanidade, não esqueçam disso. Se na última ceia hebraica estava a totalidade do povo de Israel, naquela última ceia, com os apóstolos nós temos a totalidade da humanidade inteira, os apóstolos que representam os 12 tribos de Israel, também simbolicamente representam a totalidade da humanidade em torno à mesa. Travessia do Mar Vermelho, morte e ressurreição, né? Calvário, morte e ressurreição, como a gente já falou. Terra Prometida era o que eles buscavam, era o fim último, era a libertação definitiva, a Terra Prometida, e na última ceia cristã, a vida eterna. Esses são os paralelos que podemos colocar. Esse dia será para vós um memorial, a gente viu lá em Êxodo 12. Fazer isso em memória de mim.
fazer isso em minha memória. Vocês percebem que nós estamos falando aí da Páscoa cristã completamente alinhada com a Páscoa judaica, a Páscoa cristã completamente fundada na Páscoa judaica. Jesus Cristo não veio para abolir a lei, não veio para abolir os ensinamentos, mas para dar plenitude, para ampliar, para estender. Nós estamos dentro da tradição judaica, mas Jesus Cristo, nele nós temos uma nova aliança agora com a humanidade inteira. Nós podemos falar da economia da salvação do Antigo Testamento, da economia da salvação do Novo Testamento. Aí já entra um pouco na parte teológica. Eu falei fundamentação bíblica e fundamentação teológica da Santa Missa. A economia é a ação da salvação que acontece na nossa vida, na nossa casa. Nós temos aí um sinal profético, a última ceia. O sinal profético do Novo Testamento é a última ceia no cenáculo, última ceia no Egito, última ceia no cenáculo. Sinal profético, guardem essas expressões, né? O evento fundador, a passagem do mar. O evento fundador, a morte e ressurreição. Quando a gente chama de evento fundador, a centralidade da nossa celebração. Aquilo que é o cerne, né? No evento fundador da libertação do povo de Israel, né? É a passagem do mar. O evento fundador da Páscoa judaica, cristã, é a morte e ressurreição. Nós temos um futuro imediato, né? A prefiguração única. Então, o futuro imediato é a celebração que eles experimentaram naquele momento. Quando eu chamo futuro imediato, a salvação, a libertação que eles experimentaram naquele momento. Ou seja, a última ceia, eles já desenhava para eles um futuro de libertação. A gente chama aqui de futuro imediato. E na Páscoa cristã, também nós podemos falar no futuro imediato, ou seja, os apóstolos experimentaram na última ceia já a libertação. É como se Jesus Cristo tivesse antecipado ali naquela última ceia a libertação da humanidade. Jesus se antecipa, ele se entrega antes de ser pego, antes de ser levado, ele vive, e então se vive ali um futuro imediato, que é aquela salvação prometida imediata. Prefiguração única, porque foi um evento único, não haverá um outro evento. A prefiguração única significa que cada vez que nós celebramos hoje, nós celebramos aquela Eucaristia. Nós celebramos aquela última ceia. É uma prefiguração única. Não houve outras ceias. Não houve outras últimas ceias. Não houve. E aí nós temos o rito, celebração anual da Páscoa hebraica. O rito nosso é a celebração dominical e cotidiana da Eucaristia. No rito dos judeus, eles celebram a Páscoa, a Pesach, uma vez por ano. Nós, na nossa Páscoa, nós celebramos todos os domingos e cotidianamente essa Páscoa. Cada vez que nós celebramos a missa, nós estamos celebrando a Páscoa. Entendamos isso. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de futuro distante. Futuro distante significa que nós almejamos a salvação, almejamos a vida eterna. Almejamos a vida eterna. E, em termos de prefiguração, nós temos a prefiguração litúrgica. O que nós vivemos na Santa Missa é a liturgia. Nós vivemos a última ceia liturgicamente. A última ceia que Jesus Cristo celebrou, nós celebramos hoje liturgicamente. Por isso que é a prefiguração litúrgica.
a prefiguração única é que aquela celebração ela foi única, irrepetível. Os judeus têm consciência disso. Eles sabem que não estão celebrando uma nova ceia. Eles sabem que não estão celebrando uma nova Páscoa, uma nova última... Não, eles sabem que estão celebrando aquela ceia lá no Egito, só que de forma litúrgica, ritual. E nós também pensamos da mesma maneira. Olha só que imagem bonita aqui. Celebrar é colocar os pés da fé na última ceia. Olha só que bonito, gente. Eu quero que vocês guardem isso. Quando vocês vão à missa, vocês estão colocando os pés da fé na última ceia que Jesus Cristo celebrou. Olha só que imagem bonita. Aqui está uma família judaica, lá no Egito, com cordeiros, pães ázimos e as ervas estão. E aqui está Jesus Cristo com os apóstolos em torno de uma mesa. Olha só, é realmente belíssimo. O que os judeus fazem quando celebram a Pessach? Eles estão colocando os pés aqui nessa última ceia que os seus antepassados celebraram lá. Os pés da fé. Nós também, quando celebramos a Santa Missa, estamos colocando os pés da fé naquela última ceia que Jesus Cristo celebrou lá no cenáculo. Então, quando você for à missa, já a partir de hoje, eu sei que vocês já fazem isso, mas tenham presente isso. Vocês estão indo colocar os pés da fé lá naquela última ceia, aqui, nessa mesa aqui. Vocês estão vendo aí nessa imagem. Vocês estão colocando os pés nesta celebração que foi única e irrepetível. É lá que nós habitamos quando celebramos a nossa Santa Missa. Por isso, o poder da Santa Missa. Por isso que eu falei para vocês, sendo com muitos cantos e com uma banda maravilhosa, um ministério de música maravilhoso, ou sem música, vocês estão colocando os pés da fé naquela última ceia. Por isso, com o maior respeito. Por isso que a maior reverência à Santa Eucaristia, a celebração da Santa Missa, todo o nosso respeito, toda a nossa entrega naquele momento. Estamos fazendo memória, estamos vivendo liturgicamente a Santa Missa. Olha só o que diz o documento Eclésia de Eucaristia, no número 3, é um documento de João Paulo II. Olha só que bonito. Do mistério pascal nasce a Igreja. Por isso mesmo, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocada no centro da vida eclesial. Isto é visível desde as primeiras imagens da Igreja que nos dão os Atos dos Apóstolos. Eram assíduos no ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão. A fração do pão foi o primeiro nome dado à Santa Missa, né? A fração do pão significa a celebração. E as orações. Na fração do pão é evocada a Eucaristia. 2000 anos depois, continuamos a realizar aquela imagem primordial da Igreja. E ao fazê-lo, atenção, o que vamos ler agora, e ao fazê-lo na celebração eucarística, os olhos da alma voltam-se para o tríduo pascal. Gente, isso é de arrepiar. Isso é de arrepiar. Olha só o que João Paulo II diz aqui. Os olhos da alma, eu falei dos pés da fé. João Paulo II vai mais longe. Os olhos da alma voltam-se para o tríduo pascal. Quando você vai para a missa, você volta com os olhos da alma para o tríduo pascal. Que coisa maravilhosa. Imagina você ir para a missa sem saber disso. Quantas e quantas pessoas vão para a missa sem saber disso? Estão lá. E aí, por isso que querem, às vezes, quando não sabe a profundidade, quer se sentir bem. Então, se o padre não fizer ela se sentir bem, se o padre não fizer uma homilia maravilhosa, tocante, que toca o coração, se o Ministério de Música não botar para arrepiar com uma música para arrepiar, a missa não prestou. Talvez falta saber do que o Papa João Paulo II fala aqui, São João Paulo II fala aqui. Quando você está na missa, os olhos da alma
voltam-se para o tríduo pascal. Para o que se realizou, olha só, para o que se realizou na noite de Quinta-feira Santa, durante a última ceia e nas horas sucessivas. Gente, tá vendo? Voltamos com os olhos da alma para aquela Quinta-feira Santa, durante a última ceia. É isso que a gente faz quando vai para a missa. Isso tem que saber, de criança tem que saber disso, todos têm que saber disso, porque senão a gente vai por tradição, porque minha avó sempre ia, porque meu pai disse que é para eu ir, e aí a gente passa a vida toda participando da missa por isso, sem saber a profundidade. Né? Olha só, continua. De fato, a instituição da Eucaristia antecipava, olha o que eu falei da antecipava, sacramentalmente os acontecimentos que teriam lugar pouco depois, a começar da agonia do Getsemane. Revemos Jesus, que sai do cenáculo, desce com os discípulos, atravessa a torrente do Cedron e chega ao Horto das Oliveiras. Usa, inclusive, a palavra atravessar, a travessia do Mar Vermelho. Atravessa a torrente do Cedron e chega ao Horto das Oliveiras. O sangue que pouco antes tinha entregue à igreja como vinho de salvação no sacramento eucarístico começava a ser derramado. A sua efusão completar-se-ia depois do Gólgota, tornando-se o instrumento da nossa redenção. Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou uma só vez no Santo dos Santos, não com o sangue dos carneiros ou dos bezerros, mas com seu próprio sangue, tendo obtido uma redenção eterna. Então, aqui está a parte da teologia da missa, fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Porque vocês sabem que os nossos irmãos separados, para eles, se não está na Bíblia, não é verdade. E, atenção, a nossa igreja tem duas fontes de verdade. Duas fontes. A Bíblia, a palavra de Deus, e a tradição. Então, quando alguém disser para vocês, mas não está na Bíblia, mas está na tradição. E tradição é fonte de verdade igual à palavra de Deus. O que é a tradição? O que os primeiros cristãos fizeram nos primeiros anos, nos primeiros séculos de cristianismo, na igreja primitiva, forma a tradição. E nós temos ainda o magistério. O que é o magistério? O magistério é a interpretação segura, baseada nos escritos e documentos da igreja, da palavra de Deus. Então, nós temos um tripé. Palavra, tradição e magistério. Né? Que eu até chamo, para poder as pessoas não esquecerem, homens e mulheres, eu digo, olha, lembra da TPM, né? Não tem a tal da TPM? TPM é isso. Tradição, palavra e magistério. Esse tripé é o tripé da nossa igreja. Bem, então aqui está um documento da tradição do magistério da igreja que nos ajuda a entender por que nós celebramos a Santa Missa. Eclésia de Eucaristia, número 11. Esse documento depois vocês podem ler, está na internet, é fácil de achar. Tá? Eu trago aqui alguns versículos, ou alguns números. Eu trago aqui o número 11. Quando a igreja celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se realmente presente. Olha só, quando você vai à missa, diz aqui, quando a igreja celebra a Eucaristia, quando você vai à missa, quando você celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se realmente presente e realiza-se também a obra da nossa redenção. Então, cada vez que a gente participa da missa, realiza a obra de redenção na nossa vida. Então, eu não posso ficar sem ir à missa porque eu quero renovar a redenção dentro de mim. Este sacrifício é tão decisivo para a salvação do gênero humano que Jesus Cristo realizou e só voltou ao Pai depois de nos ter deixado o meio para dele participarmos como se tivéssemos estado presentes. Gente, mais uma vez de arrepiar. Quem gosta de arrepiar nas missas,
mais uma coisa aqui de emocionar. O meio de Deus, Jesus Cristo nos deixou o meio para dele participarmos, como se tivéssemos estado presentes. Presentes aonde? Naquela última ceia, porque aquela última ceia foi o evento salvífico da humanidade, que se confirmou no Calvário, morte e ressurreição do Senhor. Quando você vai à missa, é como se você tivesse estado presente. Tivéssemos estado presentes. Assim, cada fiel pode tomar parte nela, alimentando-se dos seus frutos inexauríveis. Esta é a fé que as gerações cristãs viveram ao longo dos séculos. E que o magistério da igreja, o magistério que eu falei para vocês, tem continuamente reafirmado com jubilosa gratidão por dom tão inestimável. Gente, com isso aqui, já poderíamos, inclusive, voltar para... Quer dizer, já terminamos, porque já tem coisa suficiente para sairmos felizes do que é a Santa Missa. Mas talvez tenha mais alguma coisa por aqui. Olha só um texto do Rabi Gamaliel, que foi mestre do apóstolo Paulo. Gamaliel foi mestre, era um judeu observante, e esse texto dele é um texto judaico, é um texto da tradição judaica, mas nos ajuda a entender a Santa Missa. Nos ajuda, né? Olha só, de geração em geração, ele tá descrevendo a celebração judaica. Está descrevendo a celebração judaica, que serve para entendermos também a nossa celebração. Ele descreve, de geração em geração, cada um é obrigado a ver-se a si próprio como tendo ele mesmo saído do Egito, como foi dito naquele dia, anunciará teu filho, dizendo, em virtude disso, o Senhor fez por mim o que ele fez. Quando saí do Egito, mas eu quero destacar para vocês esse início aqui. De geração em geração, cada um é obrigado a ver-se a si próprio como tendo ele mesmo saído do Egito. Então, os judeus, eles tinham essa consciência de que, ao celebrarmos, eles se viam nos seus antepassados saindo da escravidão do Egito e para nunca mais voltar para a escravidão. Como foi dito naquele dia, anunciará teu filho, dizendo, em virtude disto, o Senhor fez por mim o que ele fez quando saí do Egito. Então, o que Deus fez, aquelas pessoas lá no passado, ele fez por quem está celebrando hoje. Também. Vocês percebem que grandiosidade? Aqui nós podemos tranquilamente colocar a nossa parte aqui também, nossa experiência. Cada cristão, ao celebrar a missa, cada um é obrigado a ver-se a si próprio, como tendo ele mesmo participado naquela última ceia lá com os apóstolos, como foi dito naquele dia, anunciará o teu filho, dizendo, em virtude disso o Senhor fez por mim o que ele fez quando saí, quando participei, quando celebrei a última ceia lá no cenáculo. O santo, bendito seja ele, remiu não só os nossos pais, mas remiu também a nós como eles, conforme foi dito, e nos fez sair de lá para nos introduzir e nos dar a terra que tinha jurado a nossos pais. Olha só que bacana, né? Deuteronômio 6, 23. Esse é um texto de Gamaliel, não está na Bíblia, não está na Bíblia, é um texto da tradição judaica. Eu peguei esse texto para que vocês entendessem como é que o judeu entende a celebração deles e como nós devemos entender também. O santo, bendito seja ele, não só remiu não só a nossos pais, mas remiu também a nós. Então, Jesus não remiu só os apóstolos que estiveram presentes na última ceia. Não remiu só aqueles que estavam em torno dele. Remiu toda a humanidade naquela última ceia. Bem, então essa primeira parte, tudo que eu escrevo no meu livro tem esse pano de fundo, tem essa compreensão bíblico-teológica da Santa Missa, né? A missa, tem uma outra parte do que eu falo, que aí eu falo sim um pouco da missa parte por parte, que aí a gente consegue também entender outras coisas, mas eu vou dizer para vocês.
Uma coisa que eu gosto de perguntar às pessoas é quantas partes tem a missa? Quantas partes tem a missa? Se 2 ou 3 pessoas puderem me responder, quantas partes tem a missa? Quando você vai à missa, você acompanha as partes lá dela. Você já contou quantas partes tem a Santa Missa? Tem ali me dizendo 3, quem dá mais? Quantas partes tem a missa? Uma vez eu perguntei, a pessoa disse que tinha 27, né? Mas 3 já está até bom. Tá bom. Quantas partes tem a missa? Alguém mais? Pode fazer. Alguém levantou a mão ali? Pode abrir o microfone para me dizer quantas partes tem a missa? A Carla já disse 3. Quem se arrisca? Ali o Júlio está dizendo 2. Quem mais? Quantas partes tem a missa? 4. O José Dantas está dizendo 4. Os outros estão concordando com os demais, né? Então, gente, é o seguinte, a missa, ela só tem 2 partes, nada mais e nada menos. 2 partes. Parabéns, Júlio e Kátia. 2 partes. E é importante saber que parece um detalhe, mas é importante saber disso. É importante. Os ritos iniciais não é uma parte. São ritos iniciais. Depois nós temos a liturgia da palavra. Essa é uma parte. Aí nós temos a liturgia eucarística, a segunda parte. E nós temos ritos finais, que não é uma parte, são ritos finais. Então, essas 2 partes, elas giram em torno de 2 mesas. Na missa tem 2 mesas. Mesa da palavra, ou ambão, mesa da Eucaristia, ou altar. A missa sempre teve essas 2 estruturas, sempre. Primeiro se ceia, primeiro se escuta a palavra, isso na Bíblia está muito, se você pega está muito evidente, se você pega, por exemplo, os discípulos de Emaús, o evangelho dos discípulos de Emaús, Jesus Cristo fala das Escrituras, depois os discípulos reconhecem Jesus no pão partido. Eles estão falando ali da celebração da Eucaristia. Primeiro as Escrituras, depois eles reconhecem Jesus no pão partido. E isso mostra, evidentemente, como era a estrutura da Santa Missa. E tem outras também outra passagem que diz que eles ouviram a palavra a noite inteira, escutaram a palavra, o sermão, né? E depois foram para a ceia, né? Então, essa é a estrutura. Primeiro, a gente escuta a palavra, as Sagradas Escrituras, na mesa da palavra, ou seja, onde tem mesa tem alimento, a gente se alimenta da palavra. Depois a gente vai para a mesa da Eucaristia, né? Mesa da Eucaristia. E dessa maneira nós participamos de forma integrada da Santa Missa, com devoção. E quando a gente mergulha com esse entendimento na celebração, a gente dá todo valor, todo respeito, mas porque a gente compreendeu o espírito, a gente compreendeu por que estamos ali. E também nós vamos superar um perigo que existe, que é um certo liturgismo. As pessoas estão mais preocupadas às vezes, com os detalhes litúrgicos, que se não tiver o paninho daquele jeito, a cor tal, é como se não tivesse a missa, não tivesse acontecido. É claro que a gente tem todo o zelo, mas às vezes eu fico preocupado com um certo liturgismo exagerado, que perde a profundidade do que nós estamos celebrando em nome de muitas regras que são importantes, que nós observamos, queremos observar. Mas, antes de tudo, o amor ao sentido da liturgia, né? Para depois a gente cuidar dos detalhes. Se você quer se aproximar da missa pelos detalhes, para depois querer ir para o essencial, está errado. Primeiro o essencial, depois os detalhes. Primeiro a reverência, primeiro o respeito a tudo que representa a missa, depois o liturgismo, né? A liturgia. Tá? A liturgia é realmente o que a gente cuida para que a celebração aconteça. Mas vocês entenderam, para a gente não ser assim farisaicos nisso tudo. Bem, gente, era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês. Abro para perguntas, tá? Abro para perguntas.
A gente não pode dar muita informação de uma vez só, mas eu acho que deu para a gente sentir uns arrepios aí muito importantes da profundidade que nós temos da Santa Missa, né? Mas seria bom, se tem alguma pergunta, seria bom fazer, que ajuda a gente a, né, falar mais alguma coisa. Tem não bem uma pergunta, mas eu acho que é mais um comentário, uma constatação, uma preocupação, vamos dizer assim. Fantástica a sua explicação, assim, foi muito proveitosa. A gente realmente aprendeu bastante. E estamos em tempos, vou usar um termo que está tão na moda hoje, estamos em tempos de novo normal. E as pessoas, a gente, antes desse novo normal, a gente já ouvia muito uma coisa que o senhor não usou essas palavras, mas o senhor falou, que falta conhecimento do que está acontecendo ali na celebração. E a gente ouve muito o pessoal dizer: eu não vou naquela missa não, que aquela missa é chata. Eu vou em tal paróquia que a missa é mais animada. E a missa não tem que ser animada. A missa é um ritual da Páscoa de Nosso Senhor. E quando a gente, às vezes, faz esse determinado tipo de comentário explicando o que é que está acontecendo ali, sai com a gente estivesse errado. As pessoas não compreendem o significado do momento. Então, é uma pena que essa falta de catequese exista e que as pessoas não tenham realmente a dimensão do momento. Quanto a gente tem que encarar com seriedade cada Eucaristia que a gente recebe. E hoje mais ainda, né? Eu não sei se na sua paróquia as celebrações já voltaram a ser presenciais, mas a gente está vivendo cada município, uma realidade diferente, né? Então, uma troca de decretos dos prefeitos aí, o lugar abre e fecha. E os padres, o que a gente tem comentado nas paróquias que já estão em funcionamento, tem se feito comentários da ausência dos fiéis. O pessoal se acostumou, não sei se pode se dizer assim, e com as missas online, e não estão indo para as celebrações presenciais. Teve uma, não vou citar o nome de ninguém, que disse que brincou com isso. Não é motivo de brincadeira, mas ele usou o bom humor para fazer uma puxada de orelha, né? Que às vezes as pessoas vão para o mercado, vão para a loja de material de construção, vão para vários lugares. Lá não pegam, ninguém pega Covid. Mas se for para a igreja, aí na igreja pega Covid. Na igreja não pode assim, não. Então, nós estamos vivendo isso aqui também. Eu tive essa percepção. A nossa igreja, ela tem 800 lugares, nós temos capacidade para 800 pessoas e nós abrimos 180 vagas. 180 vagas, ou seja, bem menos a capacidade, né, Rógio? Tudo marcado, a nossa igreja é bem grande. Até o momento não coloquei 180 em nenhuma missa. O máximo que veio foi uma missa com 140 pessoas. As outras 70, 60, 70 pessoas. E quando a gente vai no mercado, tá cheio. E lá pega mais fácil. Até o momento ninguém disse: eu peguei na igreja a Covid. Não pega na igreja porque ninguém toca em ninguém, ninguém mexe em ninguém, todo mundo no seu quadrado, participando. Mas, olha, realmente, eu pensei que as pessoas iam voltar mais religiosas, mas e estou vendo que, não sei não, esse novo normal aí, estão voltando velhos normais, né? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levanta a mão que a gente abre. Levantar que a gente libera o microfone. O Vladimir e Tânia aqui. Libera seu áudio, por favor, Tânia. Pronto. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Padre, foi assim uma explanação maravilhosa. Aí eu fico me lembrando, a gente tem os familiares também que ainda não estão no caminho, né, como a gente, e isso me preocupa muito. Eu vejo que eu sempre tenho que estar crescendo para ver se eu ajudo familiares, né? E aí eu achei assim, eu vejo essa explicação fabulosa para ver se eu conquisto, né?
Tá. E agora, o senhor também, mas agora eu vou entrar também num outro ponto. O senhor falou que não é para a gente ficar no liturgismo exagerado. Mas como eu gostei muito dessa tua explicação, eu gostaria de saber se é um exagero eu ter uma preocupação com abuso litúrgico, desde que eu li o documento Redemptionis Sacramento, que fala, e o IGMR também, mas em termos da Eucaristia, mais esse primeiro. E quando coloca a questão que eles põem como abuso, o documento põe como abuso, que no momento da transubstanciação, da consagração, não se deve ter canto algum e nenhuma fala diferente, né, do que tem no rito. E o que assim, a gente já se depara acontecendo, que tão logo que se faz a transubstanciação do pão, vem, por exemplo, um canto de louvor. A ele a glória, a ele o louvor, a ele, né? Acaba fazendo um canto de adoração. E já em seguida, da parte do sangue também, vem um canto, para depois falar, eis o mistério da fé. Mas eu tenho essa preocupação, porque realmente eu vi no livrinho, e é algo que eu já tentei, a gente já tentou conversar. Mas eu não quero ficar presa nisso, porque eu não quero perder a essência. Mas não tem como não se lembrar naquele momento daquilo que eu li. Que inclusive foi uma preocupação de São João Paulo II, né, para esse documento, quando ele via que estava acontecendo muitos abusos. Eu mesmo nem conhecia, depois que eu li, que eu vi que tem algumas coisas. Então seria mais assim nessa questão que eu queria. E mais uma vez, parabéns, vai me ser muito assim. Algumas coisas eu já fazia relacionamentos, mas o senhor assim foi 10, foi maravilhoso. Verdade. Você organiza os pensamentos, né? Organiza um pouco o que já se conhece, coloca um pouco dentro de uma sistematização. Tânia e Vladimir, vocês colocaram uma questão muito importante, por isso que eu falei, um liturgismo exagerado. O que é isso? Viver a liturgia pela liturgia e não pela essência. A gente deve ter cuidado. Por exemplo, se uma pessoa escutou essa minha palestra aqui e sabe que nós estamos ali colocando os pés da fé naquela última ceia, nós estamos voltando os olhos da alma para aquela última ceia. Se eu sei disso na essência, eu não vou colocar canto nessa hora. Eu não vou colocar canto nesse momento de profundo recolhimento, de um voltar naquela última ceia, eu vou colocar um canto de louvor, de aleluia, não cabe. Então, e aí eu tenho que saber disso por uma questão profunda da essência. E não porque a pessoa acha que é bom, vai fazer bem para o povo colocar um canto ali. Então, não cabe. Da nossa parte, a gente não pode viver também um cri-cri litúrgico que a gente não vai viver a Santa Missa, né? Mesmo tendo aquele canto lá, o padre celebrou, o padre presidiu, o milagre aconteceu, Jesus está ali. Então, participe da sua missa, comungue de Jesus, né? E agradeça por ter tido um padre lá celebrando. E chegar um momento que talvez se compreenda por que não se deve colocar um canto naquele momento e em outras coisas também, né? E quando a gente entende a profundidade da missa, como a gente colocou aqui, aí não vamos precisar de tanto canto. É claro que a música ajuda muito. Como a irmã Miriam Collin, de feliz memória, dizia, ela dizia que a Eucaristia é o espírito da celebração e a música é a alma. Realmente, a música ela nos ajuda a entrar no mistério da Santa Missa, né? Mas eu acho que esse ponto, quando eu falo de liturgismo exagerado, é para que a gente não faça o caminho inverso. Ou seja, primeiro a gente parte do essencial, aí a gente vai para as regras litúrgicas. Tem pessoas que querem, a partir das regras litúrgicas, ir para o essencial.
Quando eu falo isso, a gente tem que fazer uma inversão. Primeiro eu entendo o essencial, eu vivo o essencial, e aí eu vou cuidar das normas litúrgicas, que é importante, é fundamental, o essencial. Aí, mas é só uma questão de ponto de partida. De onde eu estou partindo? Eu estou partindo do essencial. Obrigado. O Senhor falou, usou o exemplo que a Eucaristia é a mesma, se celebrada numa grande catedral e é celebrada embaixo de uma árvore. E temos uma pessoa aqui entre nós que pode dar um exemplo muito grande disso, que é o nosso Padre Luiz. Ele foi pároco numa missão na África, ficou alguns anos lá, eu não me recordo a quantidade, e ele conta histórias assim muito bacanas da simplicidade de celebrar no meio do mato mesmo. Deixar que ele comente alguma coisa para nós. Libera seu áudio, por favor, aí, Padre Luiz. Pronto. Ok? Pronto. Ok. Então, depois de uma partilha tão rica dessa, né, que a gente acaba de ouvir, isso me motiva como padre, né, que a gente já compreende esse mistério, esse milagre da Eucaristia. E aí eu quero colocar aqui presente essa realidade que eu vivi aqui, né, na cidade de Itaju, 7.000 habitantes, e no trezenário de Santo Antônio nós celebrávamos com 10 pessoas da igreja aqui em Itaju, né? E aí, na reunião do conselho, em preparação à festa do padroeiro de Santo Antônio, eu dizia: a dignidade é a mesma, a essência é a mesma, tanto com um número maior de pessoas ou 2 ou 3 pessoas. A essência é a mesma, porque é o Cristo, né? Uhum. E depois, essa experiência que eu fiz lá em Moçambique, né, durante 3 anos, pelo projeto regional Sul 3, agradeço muito ao Sul 3 por me oportunizar vivenciar uma missão adigentes lá em Moçambique, na diocese de Nampula. E lá, numa comunidade, são 2 paróquias, Paróquia São Miguel Arcanjo e São Paulo Apóstolos. Então, esse projeto já existe lá há 25 anos, né, do Sul 3. E eu fui em missão a Moçambique, no meu coração pedi para fazer experiência, né, além fronteira, e fui agraciado. E lá eu me deparei com uma igreja muito bonita, a igreja, pelo menos assim, na maior parte das comunidades, né? Lá nós eram 150 comunidades para 2 padres, né? E 2 leigas também. E eu presenciei uma coisa bonita, que é a valorização da palavra. Nas comunidades, na maior parte, como o sacerdote não pode chegar, porque 2 padres para 150 comunidades é impossível, tem missa todos os domingos. E lá, por ser uma comunidade de missionários, as comunidades têm missa a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas é uma igreja, essencialmente uma igreja da palavra, né? Aquilo que o padre já dizia, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E lá, por ser uma igreja da palavra, então eles valorizam demais essa essência. A igreja de pau a pique, né? Aquelas igrejas de palha, muito tranquila dentro da cultura do povo, né? Depois, quando se tem um número maior de cristãos, no tempo de sacramento reunia-se 10 comunidades, 20 comunidades, que daria em torno de 600, 700 pessoas ou mais pessoas, né? Além dos familiares que iriam para cozinhar, para preparar o alimento para aquele pessoal todo, e aí entrava muçulmano pelo meio, né? Para ajudar as famílias. Era uma partilha de fato. E lá as missas aconteciam debaixo do cajueiro, né? Debaixo das mangueiras. E uma coisa assim, para a gente, aparentemente, né? Eu gosto muito da natureza, eu achei aquela aí o máximo, né? A catedral, né? Era debaixo dos cajueiros da mangueira, volta e meia, umas 2 vezes, chegou a cair uma cobra, né? E aí esparramava todo mundo. Era quase que, de vez em quando, acontecia esses acidentes naturais. E aí, mas naturalmente, eles logo davam um jeito e espantavam aquela cobra, aquela serpente, e tudo voltava à normalidade. E a missa começava das 8 até às 13 horas da tarde. Né? Sacramento do batismo, casamento. Então, era uma manhã toda de celebração de sacramentos ali naquela comunidade. Debaixo de cajueiro, debaixo de mangueira.
de repente o sol ia mudando a posição, e aí de repente estava todo mundo ali no sol, de repente sentado, porque não tem bancos, não tem poltrona, era na esteira ou em uma capulana, né, que é um lençol colorido, e ali ficava-se ali, né? Todo mundo se acomodava de uma forma muito mística, né? Eu aprendi isso. E eu cresci muito com essa igreja bonita lá de Moçambique, né? Assim, para dizer que a gente celebra a dignidade do sacramento da Eucaristia em qualquer lugar, do Vaticano, na catedral, aqui numa igreja particular, e até debaixo de uma mangueira, debaixo do cajueiro. Então, essa é a minha experiência que eu vivi muito profunda, assim, e que isso me ajudou muito no crescimento de padre enquanto cristão, e em perceber que o quanto o povo de Deus é sedento da Eucaristia também lá em Moçambique, né? Obrigado, padre. Olha, realmente uma experiência. Eu sou do Piauí, eu sou do sertão do Piauí, sou de São Raimundo Nonato, por isso que eu falei que é perto de Remanso, na Bahia. E lá no Piauí, tudo que o senhor está descrevendo aí, a gente viveu lá, eu vivi, eu também tive esse tipo de experiências, né? Então aí a gente passa a participar da missa e dar esse seu devido valor, né? E em nome também da simplicidade que deve ser a Santa Missa. E eu passo para vocês um livro que, inclusive, César Giraldo. César Giraldo foi meu professor em Roma. Ele também fez uma experiência na África e ele, depois dessa experiência da África, ele escreveu esse livro que é chamado Num Só Corpo, é um tratado, mas vocês podem em português tem o resumo, que é melhor, que é Admiração Eucarística. A Admiração Eucarística, de César Giraldo. Quem quiser ler esse livro, o meu livro é muito baseado nessa obra de César Giraldo, está trazido em português, e ele, no começo do livro, conta a experiência dele na África. E ele fala do altar feito, de uma igreja, um altar feito de pedra. E a partir daí ele começa o livro. Admiração Eucarística é um livro que eu recomendo. E o padre estava falando, eu lembrei que ele também fez a experiência na África, depois escreveu um livro, e esse livro deu que é esse livro, Admiração Eucarística. E tudo que eu falei para vocês, na verdade, é um resumo do livro dele, das aulas dele que eu tive em Roma, desse professor. Padre, obrigado. Alguém? Carla. José Dantas, Carla. Ativa seu áudio, por favor, Carla. Pronto. Boa noite, Frei. Sua bênção. Abençoe. A sua formação, porque assim, é assim que a gente começa a conhecer mais da nossa igreja, quanto rica é a nossa igreja, quanta tradição tem na nossa igreja, que muitas vezes a gente não conhece e não sabe falar isso às pessoas, ou propagar, ou viver realmente a celebração eucarística, a missa, como um santo sacrifício, como deve ser vivido realmente. Muito, muito, muito rica essa formação de hoje. Eu só gostaria de agradecer a sua presença conosco. Eu faço parte do Ministério da Eucaristia daqui de Itabuna, e muita coisa que o senhor falou eu não conhecia. E eu sou ministra da Eucaristia. Então, como é rico um momento desse para a gente. Obrigada. Obrigado, Carla. E quando você for participar, certamente vai ter os olhos da alma, como o Papa falou, voltados para aquela última ceia. Isso é maravilhoso. Obrigado. Principalmente quando o senhor faz aquela analogia com lá no Êxodo, né? No Êxodo 12, 1 a 14. Quer dizer, aquela celebração que ocorre lá no Êxodo, a gente repete aqui na Páscoa Nova com Cristo. Exato. É muito essa ligação da igreja é muito rica e a gente termina não vivendo isso como deveria viver. Obrigada. Zé Dantas também, né? Quer falar? Ativa seu áudio, por favor. Boa noite, Padre Rogério. Boa noite. Ele abençoe. Fiquei bem atento nas palavras do senhor. Agora, eu conheci essa divisão dos ritos iniciais, rito da palavra, rito sacramental e o rito final, né? Isso é o meu entender da divisão da igreja. Você falou que era duas grandes partes. Quais são essas duas grandes partes? Não entendi. Quais são essas
A divisão eu vi como ritos iniciais, rito da palavra, rito sacramental e rito finais. Quais são as duas grandes divisões? As duas partes é o rito da palavra e o rito da Eucaristia. Essas são as duas grandes partes. Eu entendia como sendo 4. Duas partes. É a liturgia da palavra e a liturgia... Tanto que a missa tem duas mesas. E a missa gira em torno das duas mesas. Na primeira mesa é Deus que fala. Na primeira mesa, Deus que fala. Na segunda mesa, nós que falamos a Deus, pedindo que Deus transforme aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue do Senhor. Então, os ritos iniciais são a preparação para entrarmos no rito da palavra, para entrarmos na missa. É um rito de preparação, de nos introduzirmos no grande mistério. Por isso que chamam ritos iniciais. Mas as duas grandes partes é a liturgia da palavra, que é a leitura das leituras lá, né? E depois a liturgia eucarística. Como eu falei, na primeira mesa, tinha muita coisa para falar ainda, evidentemente, que não vamos falar tudo, mas na primeira mesa, Deus fala e nós escutamos. Na segunda mesa, nós falamos, o padre fala em nome do povo, tanto que o povo diz amém, para dizer, nós estamos juntos com o que o padre está falando, amém, assim seja. Então, Deus fala com Deus, o padre fala com Deus. Nós falamos. Vocês sabem por que, uma curiosidade, por que nós cantamos o canto do Santo, Santo, Santo um pouco antes da consagração? Alguém sabe por quê? Então, o padre sabe, Padre Luiz. Então, nós cantamos o Santo, Santo, Santo antes da consagração, gente. E é algo muito bonito que eu gosto muito, porque... E aí volta também lá no Antigo Testamento, no povo dos judeus, eles se uniam, ele tinha uma oração de união com a corte celeste. A corte celeste é onde habitam os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Essa é a corte celeste. Os judeus creem nisso fielmente, contemplam a Deus em espírito e verdade, né? Então, existe essa corte que está em permanente adoração ao único Deus. Então, os judeus acreditavam que, unindo a sua fé, a sua prece, a prece ou a oração desta corte celeste, a oração subia até Deus com mais força, com mais, né? Então, eles tinham assim, essa oração, que é a oração de união com a corte celeste, né? Para fortalecer a oração deles. É como se a nossa oração fosse débil, fosse uma oração não perfeita. Para ela se tornar perfeita, se unia a oração perfeita da corte celeste, né? Então, quando nós cantamos o Santo Santo, tanto que alguns prefácios dizem, agora juntos com os anjos, os santos, os serafins, querubins, entoamos a uma só voz, O que é isso? Nós estamos nos unindo a comunidade terrestre com a comunidade celeste, que é essa corte celeste, que habita Nossa Senhora, os santos, os anjos, os querubins, para que a nossa oração se fortaleça, porque nós estamos pedindo uma coisa muito grandiosa. Nós estamos pedindo que Deus transforme aquele pão, aquela matéria, aquele vinho em corpo e sangue de Jesus. Então, é como se a nossa oração, para ser ainda mais completa, mas a gente se une à corte celeste naquele momento, para então fazermos esse grande pedido a Deus que transforme o pão e vinho em corpo e sangue do Senhor, e ligado também a Isaías, né, o 3 vezes santo. Então, assim, é tudo muito, muito, muito rico, muito maravilhoso, e tem um porquê em cada coisa. Vou fazer um comentáriozinho aqui, depois eu peço para o senhor comentar também. Eu fiquei bem atento aí com relação às prefigurações da economia da salvação no Antigo Testamento, do Novo Testamento também, as prefigurações da ceia hebraica, com a última ceia de Cristo, né? Eu queria, lá no Catecismo da Igreja,
no número 1223, diz que todas as prefigurações da antiga aliança encontram sua realização em Cristo Jesus. Todas as prefigurações do Antigo Testamento se encontram realizadas no Novo Testamento, que é Cristo, né? Perfeito. Né? Aí eu vi aqui, agora eu quero que o senhor comente aqui, muita gente não sabe o que, vamos ver, a missa, a celebração eucarística, é um sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício cruento. E o sacrifício da missa é um sacrifício incruento. Eu queria que o senhor fizesse... Porque muita gente não sabe o que é cruento e nem incruento. O cruento foi a morte, né, a morte física, o sofrimento físico de Jesus. Né? Sacrifício cruento, sacrifício físico de Jesus, o que ele sofreu na pele fisicamente. O incruento é o sacrifício sem esse sofrimento cruento na cruz, o que ele padeceu, sofreu, e que nós hoje celebramos de forma litúrgica, mas aquele sofrimento que nós chamamos de paixão de Cristo. Muito bom ter tocado. Sem um derramamento de sangue, né? Exato. Na cruz tem um derramamento de sangue. Na missa é um sacrifício incruento sem o derramamento de sangue. Exatamente. Obrigado, padre. Eu que agradeço. Às vezes não, né? Adquirir conhecimento sempre é bom. Dá uma dica de um livro que quem é daqui de Itabuna, eu vi esse livro na secretaria, na livraria da Catedral, tem. A Missa Parte por Parte, Padre Luiz Sequinato. Muito bacana mesmo. Uhum. A gente precisa entender, né? O Frei Rogério, depois que o senhor falou sobre o TPM, ninguém mais vai esquecer o tripé da nossa igreja, né? O tripé é a TPM, o tripé da igreja é TPM. Tradição, TPM, palavra e magistério. Não, depois dessa, não esquece mais disso. Se você conversar com um evangélico, se ele não souber de TPM, não converse com ele. Não tem sentido. Verdade. Não tem sentido. Né? Porque se ele não considerar a tradição como fonte normativa, a tradição é fonte normativa, ou seja, uma fonte de normas para a nossa igreja. Se ele não entender que nós temos, mas batismo de criança não está na Bíblia, mas está na tradição, é fonte normativa. Né? Isso daqui não está a veneração à Nossa Senhora não está na Bíblia, mas está na tradição, é fonte normativa, é norma por cristãos. E o que é o magistério? É a interpretação segura da tradição e da palavra. Quem não entender isso, se o evangelho não entender isso, não adianta teimar e nem conversar. Esqueça, passa para frente. Se ele estiver aberto a querer entender o tripé, entender de TPM, aí vocês falam de TPM, senão não falem nada. Tá? E olha, Frei, nós já tivemos discussões acaloradas em reuniões, acredite, reuniões da igreja, reuniões da pastoral em relação a isso. Porque a gente, infelizmente, as pessoas estão na igreja, mas não conhecem sua própria igreja, muitas vezes. E quando a gente comentava desse tripé, e aí eles, não, mas só pode ser o que está na Bíblia. Eu falei, aí a gente chegou a um ponto e falou assim, você está no lugar errado. Se você sua fé é tão limitada, você está no lugar errado. Porque, infelizmente, é o que Carla falou, as pessoas estão na igreja, mas não conhecem a igreja. E é muito Lutero, ele eliminou a tradição e o magistério com uma expressão, só a escritura, só a graça. Até hoje eles pregam isso e tudo bem. É como se, uma vez eu falei numa missa e depois eu soube que tinha um pastor lá, mas enfim, já tinha falado. Que é como se os crentes tivessem pego depois de 1.500 anos, acharam um livro chamado Bíblia na prateleira de uma biblioteca antiga. E aí fundaram aí eles começaram a ser cristãos. Depois de 1.500 anos, que depois de Lutero, aí acham um livro lá na prateleira, opa, tem uma Bíblia aqui. Olha aí, nós vamos ser cristãos, está aqui na Bíblia. Então, desconsiderar 1.500 anos e aí fundar só numa Bíblia desconectado da tradição. Aí não dá. Gente, eu quero agradecer de coração a vocês pela atenção. Já tem gente que tem que fazer o mingau do menino aí, tem que fazer
a Canja. Eu agradeço muito. Olha, 32 participantes, porque se for multiplicar por 2 aí, dá mais de 60. A Carla quer dizer ainda uma coisinha. Mais a turma que está no Facebook. Tem no Facebook também aí. Carla, tu quer dizer uma coisinha? Carla, desativa seu áudio. Você está sem áudio, cara. Eu queria fazer uma pergunta. Quando há consagração, ali é como se fosse Jesus em persona Christi na consagração? Persona Christi, essa expressão se usa para o padre. O padre celebra em persona Christi. Isso. O padre celebra em persona Christi. Na consagração, né? Na pessoa do Cristo. Na celebração toda, né? Na pessoa do Cristo. Para dizer que o Cristo é o único mediador. Quem é o fundamento da celebração é o Cristo. O padre, vamos dizer, entre aspas, para poder entender, o padre empresta a sua, né, vamos dizer assim, estou dizendo entre aspas, muitas aspas, para poder entender o que é persona Christi. É como se o padre emprestasse ali as suas funções, né, os seus gestos, a sua pessoa, para que o Cristo o Cristo acontecesse ali no meio da celebração. Isso é em persona Christi. O padre celebra em persona Christi, porque ele é o único sacerdote, é Jesus. É o único sacerdote. É ele. Assim como no sacramento da penitência e reconciliação, quando ele dá a absolvição. Exatamente. Gente, maravilha. Júlio, Cátia, muito obrigado pelo convite. Padre Luiz, seu ministério abençoado. Quem sabe um dia a gente não aparece por aí também. Maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. Muita gente mesmo vocês conseguiram reunir. Bastante gente. Num algo virtual. E eu vejo que o aproveitamento é bom. O aproveitamento não é ruim, não. É muito bom. Até eu tive mais umas intuições aqui. Tá? Então, que bom. Obrigado. Maria José na rede lá também. Né? Aí, né? Ficamos muito felizes em nome da Diocese de Itabuna, da Diocese de Eunápolis, de todos os convidados. Realmente nós lhe agradecemos. Foi uma noite maravilhosa, muito produtiva. O Senhor nos passou muito conhecimento. Mas abrimos o nosso final de semana de maneira melhor não poderia. Muito obrigado mesmo por sua disponibilidade e que nosso Senhor continue abençoando sua vida e sua caminhada. Só vou falar uma coisinha. O senhor lembra muito o nosso bispo, Dom Carlos, viu? O senhor falando aí e o bate-papo do programa, chegando mensagem no privado, né? Que todo mundo tem vergonha dos outros verem. Olha a cara de Dom Carlos. Olha aí. Agora tem que trazer o senhor aqui para celebrar com ele. Parecer com o bispo deve ser coisa boa. Ele é uma pessoa muito boa. O senhor está bem comparado. Muito obrigado, viu? Espero que vocês no domingo, ao participarem da missa, tenham ainda novas coisas para, assim, uma nova postura, vamos dizer assim. Cada vez que vocês sabem um pouquinho mais, uma nova postura diante da missa. Padre Frei Rogério, chegou, Maria José está lhe fazendo uma oferta aí. Se você mandar seu endereço, que ela lhe manda uma rede. Olha, rede é maravilhosa. E torno eu tenho, o torninho de botar a rede. Aí, vai ganhar a rede. Já coloca aí no chat o endereço do senhor que ela já te dá a rede. Pode me mandar pelo WhatsApp que eu faço chegar. Você vai ganhar uma rede. Muito obrigado. Pode dar a bênção final. Dá uma bênção final. Fabiano quer dizer alguma coisa? Fabiano ia falar? Não, era isso mesmo. Era o que Maria José tinha comentado. Era sobre a rede. Mas Júlio, como falou já. Era sobre a rede. Eu comentei tanto sobre a rede, porque eu sou do Piauí, aí... Você vai ter uma rede direto da Paraíba. Paraíba é terra boa. Eu acho que o Padre Luiz pode dar a bênção, né? Eu fiz a oração inicial, o Padre Luiz nos dá a bênção. Vamos, Padre Luiz, ativa seu áudio aí. Eu agradeço a presença dele aqui, porque, olha só, vocês são privilegiados, não é muito comum o padre estar porque não dá, né? Eu não consigo estar em todas as coisas que as pastorais fazem. Se ele está aqui, é um privilégio para vocês. Antes de Padre Luiz dar a bênção, só um instantinho, Maria José quer falar contigo.
Libera seu áudio, por favor, Maria José. Obrigada, Padre, pela essa formação. Agradeço. Foi uma bênção. Eu também faço parte da Diocese de Cajazeiras, né? Sou da paróquia São Sebastião e São Bento, terra das reis. Pode mandar o endereço do senhor para Júlio, que Júlio passa para Fabiano, e eu vou mandar a rede do senhor. Eu vou mandar foto eu na rede. Eu vou mandar foto eu na rede. Pronto. E essa rede vai ter um nome de Santa Luzia, viu? Opa! Maravilha. Agradeço muito. Foi uma senhora formação. Muitíssimo obrigada. Que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre o Senhor. E quem sabe se nós não se encontramos por esse mundão, né? É muito grande, mas ao mesmo tempo é pequeno, né? Para a gente se encontrar um dia. Pois um forte abraço, que Jesus te abençoe. É porque eu agora, nesse momento, eu estou num sítio de um irmão meu. Por causa dessa quarentena, eu estou com meus pais no sítio. Tá entendendo? Aí a internet aqui no sítio, ela só pega melhor, assim, para transmissão aqui no terraço, lá de fora. Aí, por isso que toda noite eu armo a rede, fico me balançando e rezo o texto, faço as lives, tudo aqui me balançando e vou dormir altas horas da noite, me balançando nessa rede e rezando ao mesmo tempo. Mas, muitíssimo obrigada pela informação. E agradeço também a Júlio, a Fabiano, que foi quem me incentivaram a participar dessa formação. Muitíssimo obrigada a todos. E um forte abraço virtual. Aí no seu sítio está melhor do que a terra dos meus parentes lá no sertão do Piauí, que tem que subir no pé de juazeiro para pegar internet. Ainda bem que você não precisa. Graças a Deus, que aqui nós não precisamos. Graças a Deus. Um forte abraço. Amém. Obrigada. Está com o senhor, Padre Luiz. Ativa meu áudio aí, Júlio. Já está ativado, pode falar. Okay. Então, Frei Rogério, muitíssimo obrigado por esse momento tão rico que o senhor nos proporcionou. Em nome da Diocese de Itabuna, do clero, também da Pastoral Familiar, da Comissão Diocesana. Então, com muito carinho, nós agradecemos de coração por esse momento tão rico que o Senhor nos proporcionou no crescimento do mistério da Eucaristia. Então, que o Cristo Eucarístico continue sendo esse alimento na sua vida e que o bom pastor continue guiando seus passos nessa grande missão que o Senhor tem aí nessas terras, né? Então, juntos vamos conceder a bênção a todos aqueles que nos acompanham nesse tempo da Covid-19, pedindo a intercessão também de Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do nosso padroeiro São José, desça sobre vós, sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado, Frei Rogério. Deus abençoe o senhor. Amém a todos vocês. Show de bola, viu? Pode contar comigo, estou sempre aí, disponível nas redes. Um abraço. Quando quiser aparecer aqui na Diocese de Itabuna, venha visitar, está junto em Colônia. Aqui tem filé de tilápia, tem grandíssimo queca de tilápia aqui, viu? Dá água na boca sem pensar, eu vou mesmo. Agradecer também a Diocese de Eunápolis, Valesca e Célio. Tá certo. Obrigada. Maravilha. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada, Frei Rogério. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Amém.